Graça e paz nesta manhã de domingo, 24 de agosto de 2025. Meu Deus e meu Pai, graças por mais um dia eu te dou, Pai, por estar aqui presente, Pai, perante muitos irmãos, Pai, que nos ouvem através da Tua palavra, meu Pai, gravado no meu coração. A graça, o Evangelho, revelada, meu Pai, desde antes dos tempos eternos, Pai, aos nossos corações. Hoje, Pai, faz evidência aqui nesta manhã. O Senhor revelaste a Paulo, meu Deus, para que Paulo viesse e pregasse aos gentios, para que hoje nós tivéssemos entendimento, meu Deus, que pela graça nós fomos salvos, mediante a fé de Deus que o Senhor colocou no nosso coração, uma fé que abriu a nossa mente e nos trouxe aqui, Pai, personalidade, nos trouxe aqui entendimento, paciência, inteligência e sabedoria para entender que tudo aconteceu, porque o Senhor nos trouxe nesta manhã de domingo, meu Pai, aqui no nosso coração, o reino de Deus. Aprendi essa palavra, meu Deus, tem 30 anos mais ou menos, Senhor Jesus, e aqui o Senhor veio trazer para mim, em nome do Pai, essa maravilha de ensinamento que o Senhor nos ensina, através do Espírito Santo, que foi ortogado da igreja, que somos nós, dita pelo Senhor, que o Senhor disse que não entrou em santuário feito de mãos humanas, para entrar no nosso coração hoje aqui, com esse conhecimento, com esse entendimento, com essa dádiva no nosso coração, esse grande amor do Senhor para conosco e o grande perdão. Amém, glória a Deus, obrigado, meu Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Pai, graças a Deus, obrigado. Que lindo viver a flutuar no mundo espiritual, onde devemos sempre estar. Deus, eu te amo, eu falo para todos me ouvir, que o reino de Deus é aqui, dentro do nosso coração. Cristo falou, não me busque aqui, eu não estou ali, eu não estou lá, é dentro do teu coração que eu vou sempre estar. Aqui dentro, ele falou, eu vou estar sempre, perpetuamente, porque hoje é nosso Pai, hoje ele nos deu a entender que ele foi um profeta qualificado. Aqui a Bíblia nos ensina isso, né? Ele foi um profeta, ele foi um pastor, como continua sendo hoje, né? O Jesus Cristo, né? O Filho, né? Entregou o reino ao Pai, né? Hoje o Pai está dentro de nós. Então muitas pessoas não entendem, né? Jesus Cristo e Deus e o Espírito Santo é um só. Quando você entende, não tem polêmica, não tem discussão, não tem nada sobre a lei de Moisés. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 1 ao 4. E o que aconteceu? João 14, 9, está antes da cruz. E ali Jesus tem uma conversa com Filipe. Filipe, você está tanto tempo comigo e não conhece o Pai, porque o Pai estava ali no coração dele. Ele não podia falar que ele era o Pai. Ele veio como filho para completar 603 mandamentos, a lei do orar, ordenança e mandamento. Completou todos eles e trouxe para mim, para você, o quê? Um reino inabalável, onde que você reina em vida e você aqui vive dessa perfeita vitória. Conhecendo tudo isso aqui, hoje quem está dentro de você? É Jesus? Não, é o Espírito Santo. Jesus veio consumar toda a obra e entregar o reino ao Pai. Entregou. O que Isaías fala, 49, do 17? Deus já conhecia Isaías, né, como conhecia Paulo também, você e eu, desde o ventre da mãe dele. Por isso ele escreveu com a sabedoria inspirada por Deus lá, 49, 1 de Isaías ao 17, ainda mais que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama. Ele falou, eu, Deus, jamais me esquecerei de você. O pastor, ele te manda para fora da igreja dele. E depois te chama de quê? Desigrejado, afastado, você não tem Deus, você agora está no mundo, quer estar? Não, você que não sai de uma congregação evangélica, seja católica, seja qualquer religião que for, você encontra Deus aqui dentro. Porque você não tem que estar dentro de uma seita, né? O que é uma seita?
Os pastores, quando você se converte a Jesus, o que eles querem? Que você aceite Jesus. Mas o pastor, ele não quer aceitar o Evangelho da Graça, onde você vai entender que o diabo está destruído, o pecado abolido. Aquele que conhece Deus dentro dele, ele jamais comete um pecado. Por quê? Esse que comete pecado, vai dizer lá em 1 João 3,6, ele nunca viu Deus e nunca conheceu Deus, porque ele está nas obras de Jesus ainda, antes da cruz. Então ele é de Moisés, ele não é de Jesus Cristo, ele não é do Senhor. Ele não passou da cruz para frente, ele está da cruz para trás, como diz lá em Romanos 8, versículo 9 e 10. Esse não é de Cristo, é de Moisés, esse tal não é dele. Então vem ali o discorrendo de Paulo, né, 8:1 de Romanos, que agora, da cruz para cá, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A diferença tem que estar no Cristo. Se tiver antes da cruz, Nazareno, vai ter condenação, que o pastor vai condenar, vai te obrigar a fazer vários sacrifícios. Você não entendeu? Hebreus 10:14, com uma só oferta, ele santificou você para sempre aqui, no teu coração. Então, mediante tudo isso aqui, havendo Deus outrora falado, né, aos pais, lá antes da cruz, pelos profetas falando aos pais, nos últimos dias deles lá, eles lá viviam já os últimos dias, né? Hebreus capítulo 1, versículo 1, o Filho do Homem veio ensinar. Né? Havendo Deus falado aos pais pelo profeta, nos últimos dias nos falou pelo Filho, lá antes da cruz. Pós-cruz, você tem um Pai dentro de você, que é o Espírito Santo. Então, há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Não tem discussão. Efésios capítulo 4, versículo 5. É sabedoria, é inteligência, é entender. Jeremias 3,15. Então, aqui Tito, né? Capítulo 1. Versículo 10, entendendo, né, lá Mateus 10,5, né, quando Jesus chama os 12 e diz a eles lá, não a nós aqui, vai por expulsão do demônio, curando enfermo, mas não derruba o gentio e nem entre em cidade samaritana. Por quê? Ele já tinha na mente dele o que? Paulo para escolher. Então, Paulo, Tito, né? Paulo e Tito não andaram com os de Nazaré, porque ele não estava entre os 12. Você vê que lá em Atos, capítulo 1 e diante, eles escolhem o quê? Matias, para completar os 12. Jogaram sorte e Matias caiu na sorte. Mas só que Paulo não foi sorte. Paulo foi chamado pelo espiritual, por Deus, o Cristo, o Espírito Santo. Atos 26:8. Paulo, você é para mim instrumento que eu te envio para os gentios, para que tire o meu povo que estão em trevas para a minha maravilhosa luz. Colossenses 1:13. Então, ele transportou você da lei de Moisés e trouxe para a graça. E isso é entender o Evangelho, né? E 1:13 de Efésios, ele selou você, aquele que crê, com o Espírito Santo da promessa. Não é só o evangélico, não. Todo aquele que entender aqui a palavra, ele está selado. Por quê? Já lhe foram otorgados, Romanos 5:5, e já foi colocado em toda a carne, dos onde há o Espírito Santo, para que você não viva hoje mais o jugo de escravidão. 5 de Gálatas, servindo a um pastor, a um apóstolo, né? A um mestre, porque eles enganam com a palavra da injustiça, com a iniquidade, com o pecado. Não, isso aí foi tirado na cruz e Jesus trouxe para nós um reino inabalável, onde aqui você reina em vida e você anda em perfeita vitória. Romanos capítulo 5, 17. Aqui está Tito 1:10, né? E entendendo aí João 16, 12, 13, ele falou assim, ó, eu tenho muitos que vou dizer aos fariseus, aos saduceus, aqueles que lá estavam, mas vocês não vão suportar agora. Quando vier, depois da cruz veio, o Espírito da verdade convencerá. Então, aqui nós pregamos, e Deus revela e convence aqueles que estão debaixo da lei a passar para a graça, né? Porque tem um aio, tem uma ponte lá em Gálatas 3:23, né? É um aio que você tem que passar para que você entenda a fé que você tem hoje. Porque aquela fé que haveria de vir, depois da cruz ela vem para você. Aí você começa a entender aquilo que Paulo vem pregando no livro de Gálatas, né? Ele teve dores de parto, por quê?
Os Gálatas estavam voltando para a lei de Moisés, como hoje eu prego aqui a graça. Eu digo assim, o diabo está morto, o pecado foi abolido, a transgressão da lei foi para o judeu, não é para nós. Né? A nossa mente hoje é que nos condena aqui, na nova terra, onde aqui nós sofremos danos, sofremos tribulações, sofremos perseguições. Né? Por quê? Muitas vezes por causa da lei de Moisés. Nós aqui pregamos a graça e fazemos as pessoas entender que a lei de Moisés acabou. Não existe a lei. Mas por que eles pregam a lei? Porque eles são desobedientes e são reprovados. Porque querem fazer as obras de Deus e Deus já fez na cruz. Para que você hoje andasse nas obras que Ele preparou para nós de antemão. Que está lá, Efésios 2,10. E pela graça você entendesse a tua salvação. Quando você confessa com a tua boca que você tem o amor, e tem o perdão, e tem mansidão, domínio próprio, paciência e é longânimo para com aquele que vive ao seu redor. Então aqui está Tito 1,10, né? Os falsos mestres e as falsas doutrinas. Porque existem muitos insubordinados, paradores frívolos e enganadores, mentirosos, enganadores, especialmente da circuncisão. O que é uma circuncisão? É você estar debaixo da lei de Moisés. Quando você vai ler 2 de Gálatas, do 5 a 8 em diante ali, você vai ver que ali Deus separou Paulo para o ministério do Espírito, para o gentio, e separou Tiago, Pedro e João para os judeus, para não se meterem aqui, debaixo da graça, porque aqui é graça pura, aqui não tem fermento, que um pouco de fermento que acontece, levera toda a massa. Então são falsos pastores, falsos profetas, que não entenderam a graça e vivem mentindo. Né? A igreja hoje, que é uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, não tem mancha, não tem defeito, porque ela é espiritual, ela já está em Cristo, ela já é nova criatura. As coisas velhas já passaram, para que ela entendesse que toda a lei dos profetas foi até a cruz, da cruz para cá, você está sendo ensinado pelo Espírito Santo nesta manhã. 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Então, lá já havia, Marcos 11,15, né, um ensinamento, né, que tinha que pagar isso, pagar aquilo e fazer comércio com a palavra de Deus. E Jesus falou, quebrou tudo lá, expulsaram lá da sinagoga e falou, não faça da minha casa um comércio, que eu não ensinei isso. Vocês serão chamados pós-cruz casa de oração, onde vocês terão o meu amor e o meu perdão. 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretense, sempre ventos preguiçosos, feras terríveis, ventos preguiçosos, sempre mentirosos, feras terríveis e ventos preguiçosos. Então eles são preguiçosos, não querem trabalhar, eles querem viver com o dízimo das pessoas, que paga carnê, que paga isso, paga aquilo, para comprar o que eles vendem lá. Então é um comércio, como futebol, como carnaval, como política, tudo isso aí é um comércio e as pessoas entram para fazer um comércio com Deus nesses lugares. Não, aqui você foi separado por Ele para viver o Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para você viver para Ele, dando fruto para Deus. 13. Tal testemunho é exato, portanto repreende-os, tá vendo? Tem que repreender severamente para que sejam sadios na fé. Paulo falou, Romanos 3,28. Quanto às obras da lei, né, ninguém poderá ser justificado diante de Deus, já dizia Paulo 2,16 de Gálatas. Então, 3,28 de Romanos, concluímos, pois, que o homem não é justificado diante das obras de Deus. Se ele tiver a fé pura no coração dele, a fé o justificou. Por quê? O justo viverá por fé, não por obra religiosa. Concluímos, pois, que o homem, justificado pela fé, ele não depende de obras da lei para ser salvo. A salvação, um dom de Deus, já nos concedeu. 14. E não se ocupem com fábula judaica. O que é uma fábula judaica? O diabo é uma fábula, né? O diabo é um mito, o diabo é uma lenda, o diabo é uma mentira. Que hoje, no século XXI, estão pregando isso aí hoje e as pessoas estão engolindo. Porque quando você vai ler 2,14 de Hebreus, né? Ali, Jesus matou esse ser carnal na cruz. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, lá Jesus participou antes da cruz. E pela sua morte de cruz, destruísse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. O diabo foi morto lá, ele foi aniquilado
ele foi morto na cruz. Então ele não está amarrado, ele não está preso. Ele está morto porque, para mim pregar aqui a graça, o evangelho, o meu primeiro homem teve que morrer lá. Aquele botafoguense doente, aquele que gostava de Roberto Carlos, aquele que adorava ídolos, hoje não adora mais. Por quê? Ele matou na cruz para que eu aqui vivesse o amor dele e falasse para você que a religião é uma seita. A maioria delas é uma seita. São poucas as que pregam a verdade. Mas você entende João 32, antes da cruz. Conhecer a verdade e ela vos libertará. Quando você entendeu Ageu 2, 8 e 9. A glória da segunda casa será maior que a primeira. A segunda casa é o que? É a segunda aliança. A primeira aliança teve que sair fora, a lei de Moisés, para que a graça fosse estabelecida no nosso coração. Hebreus 10, 9. Remover a lei para estabelecer a graça, porque a lei era fraca e era pobre. Então ali Paulo escreveu, 10, 1 a 4 de Romanos, que o fim dele é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então no 14, e não se ocupe com fábula judaica, nem com mandamento de homens, desviado da verdade. Todas as coisas, o 15, né, são puras para os puros, todavia para os impuros e descrente, nada é puro. Por quê? Eles vêem diabo nas pessoas, eles vêem o gafanhoto na casa dos outros, eles vêem uma opção de coisa que as pessoas estão em pecado, porque foi para o baile, foi não sei para onde, isso aí é uma obra da carne. Né? Tem pastor que bebe, tem pastor que fuma, e tem pastor que joga, mas só que tudo isso aí é jogado debaixo do tapete. Para que as pessoas não venham saber que aquela congregação, ela está em fornicação na própria igreja dela. Né? Então, joga embaixo do tapete, porque está debaixo da lei. É como a política, joga embaixo do tapete. Então, vai escondendo aquilo tudo ali até vir à tona. E aí, quando vem à tona, tudo vai de água abaixo. Porque a mentira, ela uma hora, ela tem que ser descoberta. Para que a pessoa entenda que a verdade é Cristo no coração dela. Por isso, para a liberdade, Jesus Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Não vivamos mais em escravidão com um pastor que está debaixo da inverdade, debaixo da impureza, debaixo da infidelidade, debaixo de mandamento de homens, que ali são homens que mandam e desmandam em todo aquele que lá está. Aqui você é livre com Deus para falar a verdade, em espírito e em verdade. Nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Não tem a mente de Cristo. Quando aqui eu falo, 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo, para discernir a palavra e saber o que é bom para o nosso coração. 16. No tocante a Deus, professa conhecê-lo. Eles professam conhecê-lo, né? Entretanto, negam por suas obras. Quando eles fazem as obras de Deus, querem fazer, não conseguem fazer, que eram 613 mandamentos. Ele fez todos e deixou 2. Amar a Deus todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que é Mateus 22, do 24 ao 30, né? Do 34 ao 40, Mateus 22, versículo 34 ao 40. Entretanto, negam por suas obras. Eles negam Cristo porque por suas obras. Romanos 10, do 1 ao 4. Então, eles ali ignoram aquilo que Deus já fez na cruz e trouxe para todos nós, o reino inabalável. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, Deus reprova esse povo. O que adianta uma igreja lotada? Ele falou lá em Mateus 15, 7, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Porque em vão me adoram. Por que em vão me adoram? Porque estão seguindo o quê? Doutrina de homens. Está lá escrito lá. Você vai entender. Então, sobre a lei, não tem discussão, porque a graça, onde abundou a lei, superabundou a graça. Está aqui Tito 3, versículo 9, né? Aqui em diante, para não discutirmos sobre a lei de Moisés. 3,9 de Tito. Evita discussões sensatas, genealogia, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Quando Paulo chega lá no livro de Atos, né, capítulo 21, versículo 21, ali tem uma contenda, Paulo e Tiago. Então, Paulo chega com a graça, com o evangelho, né? Ainda o templo está de pé de Formosa, depois o templo vem a cair, 24 de Mateus, né? Aí a graça estabelecida, o evangelho é pregado aos corações, como hoje está sendo pregado aqui. Então ali Tiago impõe a Paulo fazer votos, porque tinha 4 lá que estavam fazendo voto, e Paulo tinha que fazer com eles para enganar, para dizer que Paulo não estava debaixo da graça do evangelho, Paulo estava debaixo da lei.
Mas ele estava debaixo da lei ainda porque o templo estava de pé. Quando o templo cai, a lei acaba e o templo é você. Aqui você tem teu dízimo, tem aqui tudo que é bom para você ter na tua mesa. Uma mesa farta que não vai faltar lá. Com esse entendimento aqui, você entrou aonde? Aqui no teu coração. Reino de Deus, onde você abriu tua porta do quarto, entrou e orou a Deus. Aqui é o teu quarto, né? Nós falamos do nosso quarto lá na nossa casa, material, mas a casa é aqui. Por isso aqui ele limpou, tirou a raiva, a inveja, o ciúme, tirou tudo de ruim que estava aqui dentro, jogou fora, botou nas costas dele. Para me ver aqui em espírito e verdade e lançar sobre mim bênção e bênção sem medida. 10. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez, né? 11. Pois sabes que tal pessoa está pervertida, vive pecando, aquilo que fala 1 João 3, versículo 6. Ele não conhece a Deus e nunca viu Deus, então ele vive pecando. Aquele que foca aqui, ele não está pecando, né? Ele sabe que comete uma obra da carne, que está lá em Gálatas 5, 22. O que é obra da carne? Feitiçaria, idolatria, glutonaria, ciúme, inveja, estas coisas. Se você não entendeu o batismo da cruz, ser de humano, você continua fazendo uma dessas coisas aqui. Mas quando você entendeu esse batismo da cruz, ele limpou o teu coração e trouxe para você o amor e o perdão. 11, né? Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. A condenação hoje, no século XXI, é na mente. Não tem a mente de Cristo, porque não discerne a palavra, e o pastor bota a comida na boca deles. Aquilo que o pastor prega, eles vão comendo. Então, muitas das vezes são alimentos que perdeu a validade. Não prega a graça, não prega o evangelho. Tem que dar dízimo, tem que dar oferta, tem que pagar carnê, tem que comprar arca de Noé, tem que comprar muitas coisas. Lenço de Paulo, avental de Paulo, tudo isso aí é bugiganga. Joga fora porque Deus comprou você e eu com o sangue dele e trouxe a palavra que lavou a igreja. A igreja hoje é gloriosa, é formosa, é sem ruga, não tem mancha, não tem defeito, que é no Espírito. Efésios 5, 7. Então, Efésios, transição da lei para a graça. Entenda você que Deus está no teu coração. Por isso ele é o Consolador que veio e ensina a igreja hoje, século XXI, para aprender dele. Ele falou, vinde a mim você que está cansada, antes da cruz. E sobrecarregado, ele falou que eu vou te aliviar. Ele já te aliviou no século XXI. O fardo pesado ele colocou nas costas dele. E levou o pastor aqui, bota nas tuas costas um peso que você não pode carregar. E você se aborrece, fica triste, sai da igreja, ainda te chama de pecador, desigrejado. Não. Ele falou, eu jamais esquecerei de você. Você está aqui na palma da minha mão. Isaías 49, 17 e Hebreus 13, 5. Ele falou o quê? Jamais te deixarei e jamais te abandonarei. E João 6,37, ali ele falou, eu cuidei de você, entregou você ao Pai, o Pai já dentro de você hoje. Então não são três, é um só, há um só Deus, uma só fé, um só batismo, o da cruz. Ele falou lá em Lucas 12,49, o quanto eu me angustio, até que eu realize esse batismo, o da cruz. O das águas não, é simbólico, não vai te salvar, porque a placa de igreja não salva ninguém, porque Jesus te salvou pela graça, Efésios 2,8. Que lindo viver a flutuar no mundo espiritual, onde devemos sempre estar. Deus, eu te amo, eu falo para todos me ouvir, que o reino de Deus é aqui, dentro do nosso coração. Ele falou, não me busque aqui, nem ali, nem lá. Eu vou estar dentro do teu coração. Ah, meus pais adoravam ali no monte aqui. Ela, não. Eu vou morar dentro de você. Hoje ele desceu do céu, mora em você, porque você entendeu o mistério. Estava oculto no teu coração. Atos 7,49. O trono é onde eu estou, é o céu. Essa dimensão toda ele está. E quando você senta, você deita, você levanta, você anda, aí estão os meus pés sobre essa terra. A terra não acaba, Eclesiastes 1,4. Geração vai, geração vem. A terra continua. A nossa geração aqui, o nosso século vai passar. Mas virão outros, aqui estará, para pregar a verdade que liberta, para no teu coração Cristo possa ser formado. E aí você vai entender o mistério aqui no coração, o amor de Deus e o perdão. Dê um like nessa mensagem, passe para as pessoas que precisam aprender de Cristo para serem nova criatura. Oh, meu Deus, obrigado por esse domingo, que venha a ser, meu Pai, o melhor domingo de nossas vidas, onde o Senhor nos abençoou, nos predestinou e nos fez mais que vencedor aqui,
onde nós moramos, nós vivemos com a mesa farta, porque não falta nada, eu creio, recebo e tomo posse. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor.